A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e a companhia do Espírito Santo sejam conosco, agora e sempre. Amém. Querido povo de Deus, aqueles que me ouvem aqui hoje na igreja e também aqueles que irão ouvir essa mensagem na transmissão na semana, faz Deus seus feitos sempre bem. Acabamos de cantar nesse hino 433 do nosso hinário luterano. Será mesmo? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Pode Deus estar trabalhando bem quando odiamos ou somos odiados? Ou quando queremos vingança? O texto do Evangelho de hoje trata de temas sempre atuais. Julgar, vingar, fazer justiça com as próprias mãos, são algumas atitudes muito pensadas por algumas pessoas, incentivadas por outras e até praticadas em algumas vezes. Basta acessarmos algum jornal que nós vamos encontrar muitos exemplos. Julgar, vingar, fazer justiça com as próprias mãos, são atitudes que o nosso velho homem, ou o nosso ser natural, nos move a praticar. Inclusive com justificativas de estar com razão nessas práticas. Determinada atitude merece ser punida. Quando for praticada contra mim, vou revidar, e inclusive com maior rigor. Pensam as pessoas, e talvez alguns de nós também já pensamos. Aqui se faz, aqui se paga. Mais ou menos essa teoria. Aí vem Jesus, na contramão do mundo, do pensamento humano, como tantas vezes o faz e diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Lucas 6,35, antes foi lido. Frisando ou sublinhando o que já tinha sido dito no verso 27. Amai os vossos inimigos. A proposta de vida que Jesus traz com ele é diferente do que as pessoas pensam. Pessoas normalmente fazem favores ou recebem favores de acordo com aquilo que vão receber em troca. Mas Jesus espera mais de seus seguidores. Ele quer ver o seu próprio amor sendo refletido na vida das pessoas. No texto do Evangelho de hoje, Jesus coloca o amor no seu nível mais profundo a ser vivido, nas relações interpessoais. Usando a linguagem desse tempo da Epifania, que nós estamos quase encerrando, Jesus quer manifestar-se na vida das pessoas também através de nós. Ele quer ser visto em nós através de nossas atitudes que são diferentes daquelas pessoas que não têm Jesus ou que não vivem com Jesus no coração. No texto do Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a vida do discípulo, de seus seguidores, dos crentes, dos cristãos. Os tempos verbais presentes no texto do Evangelho apontam para uma ação continuada. Ou seja, dia após dia, momento após momento, a vida dos discípulos é assim, como Jesus cita no texto do Evangelho de hoje. Está presente no texto muitas atitudes praticadas pelas pessoas em geral, que Jesus espera que não fossem praticadas. Aquelas atitudes próprias do velho homem em nós, em contraponto
com as atitudes do novo homem que Deus espera serem vistas na vida dos seus seguidores. Ódio é uma das ações citadas. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem odiar outras? Ou que suas atitudes muitas vezes demonstram esse ódio? Um sentimento que muitas vezes se associa com outros e leva a atitudes terríveis, inclusive o matar, muitas vezes. Quantas vezes talvez cada um de nós já pensou em odiar alguém? Aí Jesus faz refletir no texto de hoje sobre o que isso tem a ver com ele mesmo. O que isso tem a ver com a vida que ele propõe para os seus seguidores? Não tem nada a ver. Pelo contrário, ele diz: aos que vos odeiam, façam o bem. Assim Jesus está sendo manifestado. Assim como Jesus é, como Jesus age, como Jesus faz, está sendo manifestado através de nossas atitudes, de nossa vida, para com aqueles que nos rodeiam. Abençoar aos que maldizem e orar pelos que caluniam. O fato de alguém falar mal de nós não nos dá o direito de falar mal dele, como alguns pensam poder fazer. E aí, quando Jesus ensina a abençoar e orar pelos inimigos, Jesus está dizendo uma forma prática de amar os inimigos. Muitas vezes a nossa ação, a nossa tentativa de mudar a vida de pessoas que agem mal, que fazem o mal, é muito limitada. Nós não conseguimos, nós não temos forças muitas vezes para mudar. Então, oramos, colocamos nas mãos do Pai. Por sinal, como Jesus fez pelos seus inimigos. Lá em Lucas 23, 34, temos a conhecida oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o pedido de Jesus ao Pai, para aqueles que zombaram dele, bateram nele, cuspiram, debocharam e o levaram até a cruz. Por esses, Jesus ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O interessante é que mesmo depois que Jesus ora pelos inimigos, eles seguem com suas atitudes más. Repartem e sorteiam suas vestes, segue a zombaria, o vinagre lhe é dado, seguindo até a sua morte. É notório dizer aqui que Jesus encarna, isto é, assume na sua carne aquilo que está propondo como modo de vida para os seus seguidores. Jesus foi odiado, maldito, caluniado, lhe bateram, tiraram sua capa, e ele não revidou, não se vingou. Experimenta isso tudo sentindo na pele o que significa, e hoje capacita os seus filhos a viver essa vida. Capacita com seu Espírito Santo, com a força que vem do próprio Deus, que nos é dada na palavra de Deus, que nos é dada na Santa Ceia, sempre tão necessários para podermos viver a vida de discípulos. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos jamais viver a vida que Jesus propõe no texto do Evangelho de hoje. É claro que aqui alguém poderia dizer, mas só Jesus pôde agir assim, porque Ele é Deus. Porém, nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60, Estevão, homem como nós, orando em favor daqueles que se arremeteram contra ele, lançaram-no fora da cidade e apedrejaram a ele. Lá Estevão ora assim, por quem lhe faz, por quem age contra ele dessa forma.
Senhor, não lhes imputes esse pecado. Mas nós não precisamos ir muito longe dos textos de hoje. Quem encontramos no Antigo Testamento? José. Parece que experimentando antecipadamente o que Jesus fala no texto do Evangelho. Lembram da história de José? José fora maltratado por seus irmãos, vendido para ser escravo no Egito, sofreu bastante, mas pela providência e mão de Deus na história, José veio a tornar-se o governador do Egito. Depois de muito tempo sem se verem, os irmãos de José precisam ir ao Egito, por causa da fome que estavam passando com suas famílias e o seu pai. Precisavam buscar alimento, mas não sabiam que o governador diante de quem estariam era José, seu irmão. José tinha tudo para vingar-se, para odiá-los, para julgar seus irmãos e não ajudá-los. Mas não o fez. No capítulo 45, o trecho lido hoje, no texto do Antigo Testamento, nós vemos José revelando-se aos seus irmãos. Ele os havia conhecido. E então ele diz no versículo 4, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. O que teriam pensado esses irmãos nesta hora, nesse momento? Por isso, talvez José logo diz, na sequência, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 5. Para a conservação da vida. E o versículo 7 enfatiza isso. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Foi exatamente o que José fez. Senão seus irmãos, seu pai e todos os seus podiam ter morrido de fome. 2 anos sem colheita já havia tido e mais 5 ainda viriam. José reconhece e revela aos irmãos que Deus usou daquela situação ruim e difícil da sua vida para, através dele, realizar um grande bem, e não só para a sua família, mas para todo um povo. José manda chamar o seu pai, todas as gentes de seus irmãos, e gado e tudo que tinham seus irmãos, pois iriam morar perto de José, e esse cuidaria deles. Quando então o versículo 15 encerra com aquele bonito gesto de amor entre as pessoas, esperado por Deus na vida de todos os seus. Diz o versículo, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Sem julgamentos, sem condenação, e sim com o perdão. Lucas 6,37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O salmo de hoje lembra sobre esse perdão de Deus de forma maravilhosa. Lá diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não nos trata segundo os nossos pecados, e já imaginaram se tratasse? O que sobraria de nós? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
José deu em rica medida para os seus irmãos, como sugere o versículo 38 do Evangelho, porque em rica medida também havia recebido tanto os grãos, o alimento, como também o perdão. Deus age de forma completa. Deus cuida do corpo e Deus cuida do espírito. A ação de Deus na história de José traz consequências para toda a humanidade, incluindo nós hoje. Sabem por quê? De sua descendência vem o Salvador. Então, quando lá no versículo 7 José diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, lá está presente o Salvador. Queridos, amar somente os que nos amam não manifesta a graça de Deus para as pessoas. Fazer o bem a quem faz o bem, isso todos vão fazer. Agora, amar e fazer o bem a quem não nos dá nada em troca, isso sim manifesta o Deus que nós temos, o Deus em quem nós cremos. Por sinal, o Deus que nos ama dessa forma. Nada temos para oferecer a Deus e fomos assim tão amados. Somos assim tão amados. Por isso que o versículo 36 diz: sede misericordiosos, porque misericordioso é o vosso Pai. A razão para sermos misericordiosos é o Pai, é Deus, é Jesus, e não as pessoas. Olhamos para as pessoas através de Jesus. Importante lembrar, nós também não somos tão bonzinhos assim. Nós também temos nossas atitudes que ferem, magoam, machucam o outro, e vamos precisar que esses outros olhem para nós através de Jesus também e ajam com amor e misericórdia por nós. Assim, é tão válida a orientação do versículo 31 de Lucas 6. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Lutamos contra aquilo que naturalmente está em nós: o vingar, o julgar, odiar, maldizer, caluniar, bater. E pedimos sempre mais e mais aquilo que divinamente está em nós, ou seja, pela ação do divino: amar. Entenderam por que cantamos "Faz Deus seus feitos sempre bem"? Queremos sempre ser encontrados como aquilo que somos, filhos de Deus, pela graça de Deus. Nos arrepender constantemente quando o nosso modo de agir não é conforme Jesus propõe, pedir o perdão e recomeçar todos os dias uma nova vida. Revelar ao mundo como vivem esses filhos de Deus, pela graça de Deus, para que ainda mais pessoas venham a fazer parte da nossa família e juntos desfrutarmos da promessa do versículo 35. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.